Bem, senhoras e senhores, então na aula passada a gente já teve uma introdução sobre como instalar esse software PFVision em Macs, em Linux, em Windows e tudo mais. E agora vamos fazer uma apresentação um pouco mais formal com a Lissur sobre os poderes do PFVision. Vai lá, Lissur. Isso, então como vocês viram na aula passada, né, a gente entrou lá no site, baixou o PFVision, instalou, acho que todo mundo já está conseguindo usar, e como lá na própria página de entrada do PFVision diz, né, a definição que eles mesmos colocam, é de que o PFVision é um programa para desenhar, editar e analisar vias biológicas, né? Ele é feito em Java e você pode estender as funcionalidades dele com os plugins. Então, ele tem basicamente ali do lado direito as ferramentas de desenho, né? Como a gente já viu um pouco na aula passada, os nós, as arestas, os componentes gráficos, os componentes celulares. Na área principal dele, você tem a área de desenho, né, que nessa figura aí está circulado, destacado de verde, uma via. E se você dá um clique duplo no nó ou na aresta, você consegue ver alguma anotação externa que está associada àquele nó ou àquela aresta. Pode ser o identificador de um gene ou de uma proteína, e na aresta pode ser, por exemplo, o PMID, como a gente acabou de ver aí com o Miguel. Você pode ter um artigo que te fala que existe aquela relação, aquela interação, e aí você pode colocar o PMID na aresta. O PFVision ele é interessante porque ele dá suporte para você tanto subir vias lá no Wikipathways, quanto descer vias de lá. Então, ele é o programa que o Wikipathways usa como editor de vias deles. Bom, então, basicamente, na via a gente vai ter os nós e as arestas. Lá no PFVision, os nós podem ser de 6 tipos, né? O mais comum é o Gene Project, o produto gênico. Mas aí a gente tem também metabólito, que é essa caixinha azul. A gente tem pathway, que é quando você quer linkar um outro pathway, por exemplo. Você tem a via do WNT que está influenciando na sua via. Então, você pode escrever lá WNT pathway para poder adicionar ele na sua via também. Aí tem a proteína também, RNA, e tem um nó que é o unknown, que é para os casos em que unknown, né? Você não sabe exatamente o que é aquele nó. E, como eu disse, é possível você associar identificadores aos nós, é só dar um clique duplo nele, como está mostrado aí no print. E você pode adicionar, por exemplo, no caso do produto gênico, um identificador e escolher o banco de dados a que aquele identificador se refere. E as bases de dados que vão estar disponíveis ali dependem do tipo de nó. Então, se você der um clique duplo no metabólito e quiser colocar um identificador para o metabólito, aí vão aparecer outras opções de base de dados lá para você escolher. Já as arestas, como a gente viu um pouco na aula passada, tem dois tipos básicos, né, que são as interações básicas e as interações do min. As interações do min, o min é uma convenção para representação de vias biológicas, então o PFVision agrega essa
essa convenção, essa simbologia lá no programa deles. Mas se você quiser usar as interações básicas também, tá tudo bem. E aí você tem diferentes tipos de interação, como a gente viu, conversão, catálise, inibição. E basicamente, no contexto das vias, quando você tem uma relação positiva, seja upregulated, induction, você tem uma seta. E quando você tem uma relação negativa, como por exemplo, inhibition ou downregulated, aí você tem um T-bar. Do mesmo modo, uma linha cheia costuma indicar uma relação direta, enquanto que uma linha tracejada, em geral, representa uma relação indireta. E como eu já disse, você pode fazer anotações nas arestas também, como, por exemplo, adicionar o PMID. E também dá para colocar comentário. Ele tem um campo lá de comentário, tanto nos nós quanto nas arestas. E a questão da simbologia é aquilo que a gente já falou um pouco, tem alguns padrões que você pode escolher, como o SBGN, o MIN, mas se você quiser criar o seu próprio, se você quiser usar o mais básico possível, fica a seu critério. Aí, além do que a gente precisa para fazer a via mesmo, que são os nós e as arestas, a gente tem os elementos gráficos, né, texto, linhas, figuras geométricas. Às vezes você quer colocar o nome da célula, às vezes você quer fazer algum tipo de anotação. Então, a gente tem esses elementos gráficos. E a gente tem os componentes celulares, todos lá, o desenhozinho mesmo para facilitar, você não ter que usar elemento gráfico para fazer essa representação. E aí, o importante é só, em termos de processamento desses arquivos, os elementos da via, os nós e as arestas, serem nós e arestas verdadeiros, não serem elementos gráficos. Então, por exemplo, aí na tela de vocês estão vendo do lado esquerdo, a gente tem um produto gênico verdadeiro, porque se você selecionar ele, for lá em propriedades, você vai ver o tipo lá, Gene Project. Enquanto que no lado direito ali, vocês estão vendo um retângulo com texto dentro. Aí, se vocês olharem lá nas propriedades desse elemento, ele não tem o type lá. Você consegue ver isso também se você clicar 2 vezes nele. Se ele for um produto gênico verdadeiro, ele vai estar escrito lá Gene Project. Então, para a gente não faz diferença, como vocês estão vendo aí, visivelmente é a mesma coisa, mas para o processamento automático das vias faz. Então, é só prestar atenção nesse ponto. E aí, os formatos, a gente tem o GPML, que é o formato que a gente trabalha dentro do PathVision, e é o formato que a gente sobe para o Wikipathways também, ou desce do Wikipathways, e é o formato que a gente usa quando a gente quer fazer processamento automático também. E a gente tem os formatos para quando você quer a imagem, né? Então, você tem o PNG, SVG e tem o PDF também. Aí, nesses casos, você vai lá em exportar e pede algum desses formatos de imagem mesmo. E era só isso, era só uma apresentação formal que eu acho que ficou faltando na aula passada. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta. Quando a gente entra aqui, né, para fazer a via, e aí, por exemplo, eu adiciono um gene. Aí, se eu der 2 cliques, né, para poder escrever o nome dele, né, nas propriedades, aquela parte de procura.
No meu ele não funciona. Então, que é no Data Node Properties. No meu ele não funciona. Eu queria saber se é algum problema do meu ou se ele tá assim mesmo. Então, Renata, no meu não funciona também. Às vezes que eu coloquei identificador, eu fui lá na base de dados, né? Então, por exemplo, para a Gene eu uso o Ensemble. Aí eu fui lá no Ensemble, procurei o identificador lá e coloquei manualmente. Não estava funcionando a busca mesmo, não. Não sei por quê. Tem que carregar, porque para mim ele fala que tem um erro porque não existe uma base de dados carregada. Não tem que, tipo, instalar ou carregar as bases. Eu consegui resolver isso hoje. Eu estava com esse mesmo problema. Aí eu fui seguir o tutorial do Wikipathways. Ele dá esse link aqui, desse BridgeDB. E aí esse site tem vários bancos de dados que são aceitos pelo Wikipathways dentro do PathVisual. Tem que ter esse tipo de arquivo .bridge. E aí, com isso, eu consegui fazer busca. Mas foi só depois. E aí, no caso, tem um banco específico para Homo sapiens, aí lá embaixo tem um banco específico para metabólito, e aí tem os outros lá, que depende do que você for construir. Foi só com isso que eu consegui fazer funcionar. Não sei se tem outras maneiras. Mas aí, especificamente, o que você fez, Tainá? Você abriu ele? Sim, para fazer funcionar, eu fiz o download de um arquivo bridge desses, aí eu vim aqui no menu, deixa eu fechar aqui umas coisas. Eu vim no menu Data, aí Select Gene Database, aí subi o arquivo bridge. Aí lá embaixo começa a aparecer Gene Database, ao invés de aparecer null, que é o que aparece assim que você abre, aparece o nome do arquivo que eu subi. E aí fiz a mesma coisa no menu Data, Select Metabolite Database, e aí subi o banco de metabólito, que até é bem grandinho, mas que dá certo depois. E aí, quando eu faço isso, que eu vou inserir um novo gene product, ou metabólito, ou o que quer que seja, que eu faço a busca, funciona. Tá Só tá com um bugzinho que eu ia te perguntar, mas que como tu não usou, só para avisar, se vocês forem usar. Quando você faz a busca, tipo, joguei lá, glicose, aí vai aparecer várias glucose, e aí eu fui ordenar pelo nome do metabólito para poder selecionar, né, para ficar mais fácil. Sendo que quando eu reordenava, ele reordenava visivelmente, mas quando eu clicava e apertava OK, ele selecionava o metabólito que estaria naquela posição originalmente, na lista. Então, ele pegava outro, tipo, se eu reordenava e pegava o metabólito 3, ele pegava o metabólito 3 da ordem original. Aí, bagunçava as coisas. Então, não dá para reordenar quando usa esse search aí. Mas, fora isso, foi o único bug que eu encontrei. Tainá? Assim, a gente trabalha geralmente com uma quantidade limitada de genes, né? Então, às vezes, uma busca manual não é tão impossível, né? E aí, às vezes, você coloca para um símbolo, né, que a gente usa, a gente chama de gene symbol, né? O nominho dos genes, é o símbolo. Às vezes, tem até algumas bases de dados que não tem uma relação 1 para 1, né? Então, quando você coloca manualmente, você tem o poder de colocar aquele cara que é o bacana, né? E não colocar todos os outros, né? Então, assim, é interessante às vezes colocar manualmente, porque já fica uma edição mais curada, né? Então, talvez não precise tanto colocar por software, né? Geralmente tem essa vantagem de você colocar manualmente. Quando as relações não são 1 para 1, você coloca aquele que você quer. Alguém ia falar mais alguma coisa? Não, só ia perguntar, Tainá, se tu, no caso, Tainá, se tu fez esse processo seguindo o tutorial que tem no GitHub, na própria página do PathVisual. Porque eu vi ele mencionando esses dois bancos, eu cheguei a fazer o download e importei também para a ferramenta.
Só que é aquilo que eu te falei, né? Eu tive um problema, formatei o computador, não terminei o tutorial. Aí eu não sei se tu foi até o final e se lá não menciona alguma questão desse erro, se realmente só daria para fazer manual. Pois é, eu ainda vou olhar no fórum do Wikipathways se tem alguma coisa a respeito, mas o Wikipathways tem uma parte que é o Academy, que é como se fossem vários passos que você vai seguindo para se familiarizar. Como é que constrói uma relação de catálogs, como é que constrói qual que é a seta de interação, qual que é a seta disso, daquilo. E aí você vai fazendo um por um, aí depois ele vai pedindo passo a passo para você construir a via de biossíntese do colesterol. E aí foi aí que eu percebi que tinha esse bug, mas foi a única coisa. Mas eu ainda não terminei esse tutorial todo. Eu ainda estou na parte de aprender como que sobe as coisas para o Wikipedia. Mas eu ainda não fiz tudo. Talvez ele mencione esse problema em algum local. Muito bem, gente. Então, assim, a gente usa umas notações nas nossas vias um pouco mais simples, baseada em como é o KEGG, né? Os mapas do KEGG. Mas a gente colocou aí para vocês que tem as anotações de Systems Biology Markup Language, né? Que tem um pouco mais de sofisticação para representar uma catálise, né? Então, quando você tem uma enzima fosforilando a outra, você tem que representar ela sem estar fosforilada, e aquela que fosforila, você coloca uma seta no meio, né, fazendo ela se transformar, né? Tem um pouco mais de representações. Provavelmente porque existem algumas bases, como Reactome, onde os módulos são pequenininhos. Se você for fazer isso no mapa aí do tamanho do KEGG, do tamanho dos que a gente faz, você acaba aumentando muito a quantidade de caixinhas que você desenha, né? Então, por essas e por outras, a gente às vezes trabalha um pouco mais como se fosse o KEGG Markup Language, mas sabendo que para vocês pode ser profissionalmente interessante aprender já essas representações de arestas um pouco mais amplas, né? Nesses tutoriais e nesses sites também. A gente passou para eles, não foi, Lissur, o link do Systems Biology Markup Language, né? Era do SGBM, Systems Biology, SBGM, e do MIN também. Esses dois. Tá bom. Porque assim, a gente nunca sabe onde vocês vão parar profissionalmente. Talvez eles parem num lugar onde exige isso muito mais do que a gente usa aqui no grupo, né? Muito bom, senhoras e senhores. Então, eu vou começar a mostrar para vocês como que funciona o Medline Ranker, né? Então, a gente está gravando aqui agora e antes de gravar, a gente estava falando que para rodar o Medline Ranker, a gente precisa de um monte de PubMed ID. A gente estava brincando com Sexor, Sexual and Differentiation and e tinha um monte de artigos que passava de 10 mil. Então, Tetsu Sakamoto, da UFRN, criou para nós um sitezinho que permite que a gente pegue todos os identificadores, né? Enquanto isso, a gente estava esperando a Renata lá pegar uns 5 artigos Eu coloquei aqui no chat, deixa eu colar de novo. Você colocou aqui no chat? Coloca aí para a gente ver. Vão ser 5 numerozinhos, então, né? 5 PubMed IDs. Vocês já estão acostumados, então, que a gente brinca com PubMed IDs, né? Eu me atrapalho um pouco de trocar de um para o outro. Geralmente, nesses softwares, Renata, a gente usa um por linha, tá? Então, vamos tentar dar uma editada deixa eu aqui. Ver como é. Deixa eu colocar um por linha, então. Coloca um por linha para nós aqui, assim a gente copia e cola.
Pessoal, então, como o computador que roda o Medline Ranker não é meu, então eu vou convidar vocês a rodar com uma pesquisa muito grande. Vamos rodar todo mundo ao mesmo tempo, vamos ver se derrete a máquina do cara, né? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que compartilhar o Medline Ranker para mostrar para vocês, né? Eu vou copiar compartilhar o meu navegador. Vocês devem estar vendo a minha navegação aqui, né? Então, eu achei aqui o Medline Ranker. Para quem chegou por agora, se você botar no Google lá, é tudo junto, né? Medline Ranker. Você vai achar. Esse aqui é um artigo, né? NCBI e tal. Esse daqui vai para lá, talvez para a página original. Não, já foi, tá vendo? Então, achar o Medline Ranker é tranquilo. Aí, nós vamos colocar aqui, aqui em cima, o training set, né? Nós vamos lá no nosso chat e nós vamos pegar aqui, já estamos aí com um por linha. Vamos copiar aqui assim. Vocês não estão vendo isso, né? Porque eu estou copiando e estou colando aqui. Ah, meu Deus, acho que esse negócio ficou louco. Eu colei tudo, caramba. Como é que a gente faz aqui? A gente copia, talvez? Eu acho que eu errei o meu copy. Vocês conseguiram copiar e colar só os numerozinhos? Tem que pegar um por um. Tem que pegar um por um, né? Vamos lá. Mandei aí, Miguel, tudo junto. Você conseguiu? Você mandou tudo junto aí, Alessio? Não entendi. Ah, Alessio mandou aqui tudo junto. Ver mais. Tá bom. Quantos tem aqui? 7? Esse tem um que tá duplicado, que é esse 12, 11. Ah, porque tá. foi 2 vezes. A gente tira o 12 e 11 daqui, né? Assim. Tá bom. A gente vai fazer só tecnicamente. Depois eu vou falar para vocês que, por exemplo, vale a pena a gente focar, vamos dizer que esses 3 aqui focam num subassunto, entendeu? Então eu vou querer eles como atrator para um pescador e depois eu faço com os outros, entendeu? Então não existe regra para quantos pescadores você vai fazer até ficar bom. Eu vou mostrar um truque agora, né? Como que a gente sabe que um pescador deu legal. Porque se na hora que tiver no pescador tiver pouco artigo com gene marcado, não é legal, entendeu? Aí se tiver muito artigo com gene marcado, é legal. Então tem essa parte aí que a gente faz e volta e tal. Então, vocês estão vendo aí, não sei se o tamanho da fonte está boa, mas a gente vai agora na Bioinfo. Toma cuidado que a gente tem biodados, bioinfo. A gente vai na bioinfo.icb.br/getPMID, tá? GetPMID, vocês pegaram lá, né? Não sei se vocês... GetPMID, eu posso colar aqui no chat também, né? Vamos colar no chat aqui. Cadê meu chat? Vamos colar aqui no chat. Né? GetPMID. Então, com o patrocínio de Tetsu Sakamoto, a gente tem aqui uma cópia do lugar de busca da PubMed. Eu vou tentar pegar lá no nosso chat aqui, se a gente ainda tem lá. Eu coloquei aqui, né, aquele negócio, aquele sex and sexual. Foi vertebrate que a gente colocou? Acho que foi, né? Eu acho que eu vou colar aqui assim, ó. Vou colar no chat de novo para vocês. Eu acho que foi isso aí que eu coloquei lá, né? Uhum. Foi. Na verdade, não importa muito, não, porque nós estamos testando, tá bom?
Estamos testando o procedimento. Então, senhoras e senhores, eu acho que todo mundo pode rodar ao mesmo tempo, porque se derreter nossa máquina lá, nós vamos ver, né? Deve ter umas 11 pessoas, 12. Aí, o meu job é o job número 23. Provavelmente vocês devem ganhar 24, 25, né? E aí, clique here para ver. A navegação está mais ou menos, porque o Tetsu Sakamoto atendia lá a sua bebezinha nova, fazia um pedaço, né? E aí fez aqui para mim aqui o negócio. Então, chegou aqui um monte. Se alguém puder contar para saber se veio mais do que 10 mil, eu agradeço, viu? Alguém que está no Linux pode copiar e colar, ou não sei se aqui tem um contador de palavras. Alguém conta para nós aqui quantas linhas tem aqui? Se alguém puder. Então, esses caras aqui, a gente vai dar Ctrl A, Ctrl C, e vai lá no Medline Rank, ele vai colar aqui, ó, entendeu? Tá? Bem que ele podia falar quantos que eu colei aqui, né? Quantos tem? 13.611 linhas. Tá, e era o que era para ter? Acho que era, né? Não me lembro quando eu coloquei o vertebrate lá. Eu também não lembro. Também não lembro. De qualquer maneira... lembro que era alguma coisa parecida com isso, ou era 16 mil, mas era algo do tipo assim. Não, mas nós já temos que ficar felizes, porque assim, se tivesse um bugzinho aqui no negócio do Sakamoto, ele pegaria só os primeiros 10 mil, entendeu? Então, nós acabamos de dar um híbrido da vaca aqui no PubMed, porque eles só deixam pegar 10 mil. E aí nós fizemos uma pagininha, né, que depois eu coloco num tutorialzinho para vocês, que eu estava até fazendo, não acabei a tempo, com essas informações bem bonitinhas e tal. Então, o que acontece? Se está todo mundo me acompanhando, nós estamos no Medline Ranker, do Jean-Fred, deve ter o paper mencionado aqui em algum lugar, e aí a gente colocou aqui o training set, né? Você pode usar essas coisas que tem aqui, né? Fazer uma pesquisa na PubMed, lá, mas eu não recomendo, não. Assim, eu só recomendo usar desse jeito aí. O Jean-Fred que tem essas coisas aqui, o training set da PubMed inteira. Mas para que eu vou usar a PubMed inteira, meu? Não é mais fácil eu centralizar a saída da PubMed para Sex and Sexual Differentiation, Vertebrate e Gene Expression? Para que eu vou usar a PubMed inteira? Então vai ter que ser desse jeito. Agora nós vamos detonar a máquina do Jean-Fred lá, ó. Vamos botar aqui, Rankit, vamos ver o que acontece. Eu nunca fiz com tanta gente ao mesmo tempo, nem com uma quantidade de 13 mil. 13 mil não é muito para nós, a gente faz com muito mais que isso. Então, queria falar para vocês o seguinte, não importa que é 13 mil ou 30 mil, todavia, quando você estiver trabalhando sério com isso, você vai querer que a sua busca já seja de um subfenômeno, entendeu? Eu quero ver ovo. Então, você faz uma busca para ovo, a outra para... Entendeu? Faz buscas variadas e vai fazendo várias análises com o pescador, que a gente vai mostrar lá depois. Senhoras e senhores, a gente tem dois critérios aqui. A quantidade de artigos que a gente busca e esse I-value aqui, esse p-valor aqui, tá? A gente nunca usa acima de 10 a menos 2, a gente nunca usa, mas a gente faz isso empiricamente há muito tempo, então é um conselho que eu dou. Se você quiser usar diferente de nós, pode, né? E outra coisa, a gente geralmente limita a 500 ou 1000. Quando a gente já está mais elaborado, a gente pega 500 desses caras aqui. Mas eu estou com dó do pescador, porque ele vai trabalhar de uma maneira lenta. Então, estou pensando... Lissur, o que você acha? 100 para cada um só? Você acha que dá? Acho que sim, viu, Miguel? A gente não testou, né?
1000 demora Acho um que uma pouquinho, né? pessoa só demora, vários, então. 50 pessoas, 50 para cada um, será que é pouco? 50 acho que é pouco, acho que 100 tá bom. 100 tá bom. Então, meus queridos alunos, a gente já fez aqui uma ordenação dos artigos com o grau de parecimento com aqueles artigos que a Renata nos deu. Então, ele achou essas palavras nos artigos dela e está mostrando aqui, né? Ficha muito encontrado, DMRT1, Dicentratus labras, né? Renata, você conhece o gene aqui, DMRT1? Hein, Renata? E esse peixe aqui, ó? Espera que eu estava falando com o microfone mutado. Eu agora não lembro se esse DMRT1 ele tá ligado, acho que ele tá ligado com a diferenciação da gônada masculina e com o processo de espermatogênese, eu acho que não tenho certeza esse cara acho que é ligado com imprint, né? Aí tem um GSDF, esse cara é estrela, entendeu? A gente está fazendo meio que de brincadeira hoje, tá? Não vai sair uma via dessa nossa brincadeira inicial, mas é mais porque eu peguei assim, deixa eu pegar o trabalho da Renata para a gente ilustrar, porque vocês já entenderam como é que roda o Medline Ranker, e Renata, eu te garanto que se você ler esses trabalhos iniciais aqui, você vai gostar deles, entendeu? Pode até ler aqui uns títulos para você ver, mas ele é muito poderoso, muito poderoso. Ele vai fazer a Renata feliz até... Vamos achar... Alguém acha para mim 10 a menos 2? Quanto que é? Ih, cacete. Quanto que está dando 10 a menos 2? Quantos artigos eu preciso para chegar em 10 a menos 2? Ou 10 a menos 3, se a gente quiser dar uma lambuja. Ó. 10 a menos 4, eu estou com 300. Vamos dar uma olhadinha. Se eu fosse pegar 1000... né? Eu estou com dó do pescador agora, então, quando a gente for fazer as nossas brincadeiras, cada um vai ter que fazer num horário do dia, para não derreter o pescador lá. Se bem que eu acho, Lissur, que não é o pescador que tem o problema, é que ele vai ficar buscando os resumos lá na PubMed, sabe? Então, é a interface com a PubMed que é demorada. Eu acho que se a gente botar 1000 cada um, vai demorar, mas vai demorar o mesmo tanto. Cara, eu já cheguei aqui nos 1000 quase, ó, né? E a gente, ó lá, 1000, a gente está com 10 a menos 4. Eu vou te contar que isso aqui é um resultado dos melhores que tem, tá? Porque 10 a menos 4 é bem mais baixo do que a gente costuma pegar 1000 carinhas aqui. Então, depois, mais tarde, Renata, você pode pegar todos esses. Agora, alguém tem alguma ideia mais bacana do que eu vou fazer aqui? Vamos pegar 100 para cada um, né? Volta lá em cima. Vamos descer no centésimo, então, aqui, ó, todo mundo, vocês estão vendo a minha tela, né? Vamos descer no centésimo, cara, eu não sei se vocês sabem usar shift, né? Então, eu vou pegar esse aqui é o centésimo, tô com a são meio torta aqui, né? É esse cara aqui, né? Então, não sei se você sabe usar shift, mas eu marquei esse cara aqui, vou botar meu dedo aqui no shift, né? Com a certeza que é shift. Aí eu vou lá em cima, né? E eu clico nesse umzinho aqui, ó, pá. E aí eu iluminei todo mundo com shift, tá? Aí eu vou dar um Ctrl C, vou copiar, tá? O Jean-Fred devia ter feito um jeito da gente pegar essa coluna aqui, ó, né? Eu não sei de outro jeito. Eu vou colar isso aqui no Excel e vou pegar essa coluna dos PubMed IDs aqui. Alguém tem algum outro jeito mais louco de fazer isso aqui já direto no... Professor, eu sei que existe uma maneira, mas eu não sei fazer, que é com web scraping, que chama. Você consegue filtrar só essa coluna. Você vai com um TXT. Se você fazer. Com Python tem uma biblioteca, se eu não me engano, chama Beautiful Soup. Mas eu nunca fiz.
Sei. Pior que eu estou no computador aqui, que eu tenho que usar o Office Online. Eu vou tentar abrir um Excel aqui. Deixa eu ver se eu tenho um Excel local aqui para colocar. Vocês vão fazendo aí, né? O que a gente quer? A gente quer os 100 PubMed IDs ali, né? Microsoft, nem Professor, sei. a gente vai pegar os mesmos 100 ou cada um vai fazer? Se quiser pegar outros 100, pode, tá? Porque hoje a gente só está dando um exemplo de como que carrega o pescador, beleza? Para cada um de vocês, a gente vai ter que adaptar bem qual vai ser a busca que vai fazer, quais são os artigos que vai fazer. Mesmo que a gente quer conversar com todos vocês para ver se alguns de vocês querem trabalhar em dupla, entendeu? Mas hoje a gente só está mostrando, então, como que a gente faz para... Você sabe que até um TXT dá. Eu já colei isso aqui no Word algumas vezes, mas às vezes quando a gente está no... muito bom. Onde é que está nosso Excel aqui? Cada um vai ter que fazer na sua máquina. Inclusive, eu estou compartilhando a tela do Medline Ranker ainda, mas vocês vão fazer aí na sua, porque já eu vou compartilhar a tela do pescador. Lissur, você já conseguiu pegar os 100 primeiros aí? O Matheus mandou aqui no chat, Miguel. Então, os 100 no chat, Matheus, assim dá para pegar? Que beleza. Yes. Como que a gente faz? Dá um Ctrl+A, Ctrl+C, talvez? Ou tem que iluminar eles? Acho que é melhor iluminar, né? Boa, Matheus. Ficou legal aqui. Eu vou pegar aqui no chat, tá bonitão aqui. Peguei. Até o número 2 lá. Copiei, né? Parece que ficou legal. Muito bom, senhoras e senhores. Então, a gente está aqui, vocês estão vendo o meu Medline Ranker, chega de Medline Ranker, já rolou. Então, agora a gente vai achar o pescador. O pescador, ele chama /pescador, ele está lá na nossa servidora de acesso a gente tem um servidor lá de... 32 cores e 48 GB de RAM, onde a gente coloca nossas ferramentas. Deixa eu mostrar aqui ele. Ele explica como é que funciona o nosso centro de processamento de alto desempenho. Eu vou fazer uma conta para a Renata lá. Se vocês precisarem usar, são máquinas com muita memória RAM. Tá? Então, a Sagarana, por exemplo, é um cluster que tem 4 máquinas com 512 GB de RAM, e tem uma máquina com 2 TB de RAM, né? Então, assim, são máquinas para fazer coisas de biologia e tal. E aqui tem o nosso pescador aqui, ó. Tá? Muito bem. Então, senhoras e senhores, a gente vai colocar aqui paste below your list of PubMed IDs, né? Então, a gente vai colar isso daqui. A lista veio aí com espaço, não tem problema e tal, tarará. Agora, o Adriano fez uma coisa que eu não gosto muito, que eu vou ter que ir lá no Taxonomy aqui, ó. Tá, vou colocar aqui, NCBI Taxonomy. Eu estou pedindo um upgrade do pescador, onde a gente conseguisse colocar o nosso interesse em todos os peixes, entendeu? Ou todos os vertebrados. Infelizmente, ele me manda, para fazer um controle, ele me manda pegar o Taxonomy ID do organismo de estudo. No caso da Renata, no caso de muitos de vocês, vai ser homem ou camundongo, né? Você pode fazer um pescador com homem, outro com camundongo. No caso da Renata, eu vou perguntar, Renata, tem algum desses teleósteos aí com genoma completo? Tem só o tubarão roxo, né?
Tem o pirarucu, que ele já tem o genoma completo. Ele está a nível de scaffold, só não está ainda dividido por cromossomo. Estou pensando num RefSeq, um peixe bem anotado. Não sei se a gente pega o zebrafish, tem algum peixe desses de genoma completo que tem esses dimorfismos sexuais, talvez? Eu acho que para fazer o modelo zebrafish vai ser o melhor, assim. Vamos tentar. Inclusive, a nossa combinação aqui, que isso aqui é só um teste de demonstração de como funciona, tá? Então, já falei de uma limitação para vocês, o famoso Daniel Hério, né? Então, eu fui no NCBI Taxonomy para descobrir o número 7955, tá? 7955. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui no pescador, e ele vai estar com o Homo sapiens aqui, ó, 9606. Quanto que eu falei? 7955? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 7955, tá? Então, pode ser que isso aqui ferre tudo, porque pode ser que para zebrafish não tenha muita informação, tal, lá, mas eu tenho que mostrar para vocês como é que funciona. Como é que funciona? O Adriano, nesse momento aqui, que ele pede o bicho que você quer trabalhar, ele vai fazer uma filtragem para você, aonde ele vai pegar os símbolos dos genes, né? E ele vai filtrar para mostrar de uma maneira mais bonita só aqueles símbolos que são encontrados no RefSeq do zebrafish. Então, ele vai bater com o dicionário, na verdade, a base de dados Gini, que ele usa por detrás, ele vai bater com a base de dados Gini. Se o abstract estiver falando não sei o que, esse gene aqui, se ele encontrar o nome desse gene no zebrafish, ele mostra. Se ele não encontrar, ele não mostra. Mas tem um botão que eu vou mostrar para vocês, que eu pedi, pelo amor de Deus, para ele pôr, que mostra tudo. Mas ele não gosta de mostrar tudo, ele gosta de mostrar, na primeira visão, assim, aqueles nominhos de gene que tem a ver com o organismo que você está trabalhando. Então, você está trabalhando com plantas, se você usar a Arabidopsis thaliana lá como modelo, beleza, porque a maioria dos artigos, inclusive, é com ela, tá? Mas quando você trabalha, às vezes, com um pirarucu, por exemplo, eu pedi para ele fazer uma adaptação onde, em vez da gente colocar o identificador taxonômico do organismo, a gente iria, por exemplo, lá na linhagem do Daniel Hério, aqui assim, ó, que é essa linhagem aqui, tá? Então, a gente poderia pegar aqui não o gênero, mas a gente podia pegar uns caras mais para cima aqui. Infraclasse, subclasse. A Actinopterygia é a classe, tá? A classe, ela tem um Taxonomy ID, o Actinopterygia aqui, ela tem o 186623, mas o pescador não entende 186623 agora, tá? Mas eu pedi para o Adriano entender isso. Então, logo nas próximas versões, ele vai entender 186623. Então, todos os genes que ele marcar de uma maneira mais bonitinha, nos resuminhos e tal, coloridinho, vão ter que ser dos Actinopterygia, entendeu? Por enquanto, para aparecer bonitinho, logo de prima, vai ter que ser do zebrafish. Vamos ver como é que nós estamos aqui. Opa, pescador. Então, está todo mundo comigo aqui, eu imagino, né? A gente está no pescador, a gente colocou aqui os caras que foram selecionados pelo Medline Ranker, a gente colocou aqui o zebrafish, tá? E aí, o Adriano, ele trabalhava com umas plantas, vamos lá para baixo aqui. O Adriano trabalhava com umas plantas e ele tinha um fenômeno que era assim, em vez de ser um gene induz o outro gene, ele tinha, por exemplo, giberelina induz esse gene aqui, entendeu? Então, o pescador, ele não ia marcar giberelina, né, como um termo induzindo o outro.
Todavia, ele deu um jeito para a gente colocar aqui algumas palavras, né? Então, aqui, por exemplo, temperature, né? Temperature seria uma boa, Renata? Acredito que sim, temperatura, pH. pH, fala umas ali, assim, o pH induz alguma coisa, o mating, né? Você pode colocar. Como eu estou falando para vocês, hoje não é um trabalho muito sério aqui com o pescador. Nós estamos mostrando o que é cada coisa. Então, vocês estão aprendendo o que ele chama de concepts. Os conceitos seria uma coisa que pode induzir um gene. E aí, uma coisa que, quando ele montou o pescador para nós aqui no UFMG, eu pedi que ele nos permitisse modificar o dicionário. Existe um dicionário feito por ele que tem todas as palavras de biointeração usadas mais para a expressão gênica, por exemplo, induces, represses, activates, fosforilates, tudo que ele podia imaginar ele colocou aqui. Mas, por exemplo, se a gente quiser colocar uma palavra de biointeração que não seja essas básicas, assim a gente consegue colocar aqui, tá? Essa caixa é nova. Lissur, você tinha visto essa caixa já, não? Não, estou conhecendo não, né? Agora. Então, o pescador, ele é muito para regulação gênica, um ativo o outro, mas, por exemplo, eu tenho um sonho de fazer trabalhos de metabolismo, né? Então, você tem que ter fosforilates, essas coisas assim, né? Então, eu acho que... será que eu sei? Fosforilates, é assim que escreve fosforilates? Que mais? Não sei. Clivate. Eu não sei se você pode colocar um asterisco ali. Clivates. Eu vou botar umas palavras assim, seria de uma biointeração. Renata, você lembra de alguma biointeração que não seja normal, mas que aparece aí? Um cara faz alguma coisa com o outro. Pode ser até uma coisa que um peixe faz... Dá para colocar metilação, alguma coisa assim? Pode. Você pode colocar o que quiser. Tá? Aqui é mais verbo, né? Metilates e tal. Essas coisas assim. Então, senhoras e senhores, chegou a hora da gente ver se a gente derrete. Eu não sei brincar com mesh terms, mas o Adriano fez isso aqui porque o Miguelão pediu. O Miguelão queria que você pudesse colocar aqui nos conceitos os mesh terms. Então, às vezes, por exemplo, não sei se tem alguma disease, mas no nosso caso, anatomy, urogenital, tem algum aqui interessante para nós? Urogenital não, né? Tissues, cells, não sei. Também nem sei se faz demorar muito lá o tratamento. Eu não sei usar isso aqui não, mas o Adriano pôs por causa do Miguelão. E às vezes esses termos de tecido e tudo mais, quando você clica aqui, os termos de tecido aparecem como conceitos, né? Acho que era mais para drogas, alguma coisa assim. Bom, Lissur, mais alguma coisa? Eu posso dar um start análises aqui? Acho que o básico é isso mesmo, Miguel. Então vamos checar aí se alguém precisa ver a nossa tela, mas vocês podem pôr o que quiser aqui, tá? Então, é interessante vocês saberem o que é conceito, né? Por exemplo, o pH induz, o gene, não sei o quê. E aqui, por exemplo, pH acidification, né? Acidificates, sei lá. Então, eu vou dar um start análises aqui. Senhoras e senhores, a gente mandou esse paper, ele foi recusado na primeira revista, eu acho que ele está na BMC Bioinformatics, acho que a gente mandou para Bioinformatics, e aí um dos assessores falou assim, eu testei o site e a única coisa que eu vi foi aquele stupid book
Ele só olhou isso aí e parou aqui, entendeu? Ele não ficou vendo o negócio progredir. Então, nós estamos aqui matando a curiosidade da Lissura aqui agora, né? Se vai demorar muito, porque a gente escolheu muita gente ao mesmo tempo, né? É possível, é possível. Eu posso até dar um SSH lá na Bioinfo para ver como é que ela tá, né? Enquanto isso, o livro besta tá lá, né? Muito bom. Como é que vocês estão aí? Eu estou com 10. E vocês? Aqui tem 16 já. Ah, então. Tá 13. Ah, então, a máquina não está derretendo, não. Eu vou dar um SSH aqui. Se tiver engraçado, eu compartilho a minha tela. É na Bioinfo isso aí, né? Eu vou conectar na Bioinfo, só para a gente ver como que ela tá. E eu não sei se é um usuário pescador que está fazendo isso. Tem uma SQL aqui rodando. Tem um NLProt rodando. A máquina está bonitona aqui. Está com 7 cores sendo ocupados. Deixa eu compartilhar com vocês para vocês verem, né? Para vocês verem como que a máquina está. Vocês que são programador, vocês vão querer ver aí como é que estão as coisas, né? Cadê o meu put aqui? É isso aqui, ó. Você olha aqui a porcentagem de memória, 4,5% de... Quanto que eu falei? 48, né? 5% de 48 GB, dá quanto? 48, 1%, 10% dá 5, mais ou menos uns 2,5 GB de memória. E quando ele está assim, 700%, que ele está usando 7 processadores. E ele está usando 7 processadores para conectar no MariaDB. Ele está usando banco de dados. Então, eu não sei se eu até falo para Adriano, pode aumentar aqui o número de processadores. Eu nem sei se é ele que está usando isso daqui. O que é engraçado é que esse PCB é uma outra ferramenta. Esse PHP aqui é o Leitor. Tá vendo como ele escreveu Leitor? Ele estava com uma moça chamada... que morava com ele. Eles estavam tomando umas vodka e ele perguntou, Claudinha, como que eu abrevio o meu software aqui que faz uma leitura da PubMed? Aí ela inventou com ele esse Leitor, né, que é um leitor, né? Então, na verdade, leitor é um trocadilho com leitor em português, mas ele chama Leitor, ali, o programa Leitor. O programa Leitor, ele vamos chamar assim, o binário do pescador. Ele que trabalha por detrás do pescador e separa as frases de cada resumo. Você vai ver que ele vai separar as frases de cada resumo. E aí, ele vai marcar para nós quais que são os genes e as palavras de biointerações nas frases de todos os resumos, entendeu? Então, quem faz esse trabalho é o leitor. O pescador nada mais é do que o leitor jogado numa interface gráfica, uma ferramenta web, onde a gente navega e vai estudando genes. Parece que o leitor está ali ainda. Então, tem gente que está rodando ainda. Eu estou com 58. Então, vamos explicar um pouquinho para vocês aqui quem que é esse mocinho, esse leitor que vocês estão vendo aí, que aparece, sobe. Quem que é o usuário, hein? Ele está rodando como root. Não é muito bom, porque eu não posso selecionar... não sei se é o Apache. Eu acho que o Apache também deve estar rodando. É uma bagunça de código aí e tal, mas... então, vamos compartilhar o livrinho, o estúpido livrinho, para a gente ver se a gente acaba lá.
Alguém já acabou aí? Não. Ainda não, né? Ainda não. Ainda não. A gente não sabia quanto tempo ia demorar, então, infelizmente, é por aí. Eu acho que eu tenho uma... Vocês estão vendo essa tela aqui que tem uma rede aqui assim e tal, né? Então, isso aqui é um trabalho da Elisa. Esse trabalho ele foi feito durante o desenvolvimento do pescador. Então, é uma coisa que eu faço propaganda para vocês. Se você vai fazer uma ferramenta, vê se o seu laboratório ou se algum colega lá, mais da biologia, tem uso para a sua ferramenta e deixa essas pessoas usarem enquanto você está desenvolvendo. Porque foi maravilhoso isso, porque o Adriano desenvolvia com base no que a Elisa precisava. Vocês conseguem... A letra está meio ruim aqui, mas vocês conseguem ler assim, mais ou menos? Nanog, interfere em RNS, Nanog, induced activation da endoderme associated genes GATA e GATA6. Vocês conseguem ver essa frase aqui, que o Nanog ativou GATA4 e GATA6, laminina B1 e AFF, também como aumentou os genes associados com a trofectoderme CDX2 e GATA2, esse aqui também. Vocês conseguem ler mais ou menos a sentença 5 aqui? Sim. Sim, né? Aqui embaixo está o que a Elisa fez lá, né? O Nanog, ele está reduzindo os níveis desses caras aqui, do GATA, desse na trofectoderme, tá? Então, aparece isso nas sentenças, mas a pessoa tem que ler, entender, e aí ela começa a desenhar, né? Aí tem uma frase aqui, expressão do HCG, não sei o que, também induziu a expressão de OCT4, nananã, tal. Mas acho que o mais importante é isso aqui, na sentença 6. A proteína CDX2 é requerida para repressão dos genes da inner cell mass, chamados OCT4 e Nanog. Então, essa proteína é requerida para reprimir Nanog e OCT4 na inner cell mass, tá? Na inner cell mass ela reprime. Na trofectoderme, que é outro tecido, ela não existe. Então, aí esses caras vão... Quer dizer, quando ela reprime esses caras aqui, esses caras estão funcionando na trofectoderme, desculpa. CDX2 é da trofectoderme. Então, quando ele aparece, ele reprime esses dois e desreprime essa turma toda, tá? Então, basicamente, as informações que vão aparecer em algumas sentenças, elas vão permitir que você vá escrevendo essas coisas. Essa coisa aqui não existe mais. Ela... Muito bom. Muito bom. Alguém escreveu alguma coisa, tipo, acabou lá já? Chat da reunião. O meu acabou. O meu acabou. O seu acabou. Deixa eu ver o meu aqui, que eu até estou distraído. O meu acabou também. Então, clique here to see our results. Tem alguém que não acabou ainda aí? Dá uma reclamada para nós, só para saber. Acabou aqui também. Acabou. Acabou aí também. Então, deixa eu compartilhar a minha tela, que eu acho que eu estou compartilhando o PUT até agora. Não, eu estava compartilhando aquele slide lá, né? Vamos compartilhar. Estava compartilhando o slide, estava de boa, estava compartilhando a coisa certa. Eu acho que agora é aqui. Isso, o meu Firefox aqui. Então, eu estava lá no anterior, né? Tem uma coisa aqui que é interessante. Quando você faz um pescador, você tem que salvar isso aqui, né? Que o PID. Lá na primeira página do pescador, você pode continuar uma análise com esse PID aqui, entendeu? Na hora que você fecha isso aqui, se você
gravar esse PID aí no seu arquivo, mandar um e-mail para si mesmo e tal, você consegue recuperar isso aqui. Então, por exemplo, se eu tiver um já rodado lá, eu posso passar para vocês, e aí vocês todos examinam um que já está rodado e tal. Então, esse PID é importante. Agora, clique here to see our results, né? Então, vamos primeiro mostrar as coisas que tem, né? Então, você tem aqui os termos, né? E esses termos aqui, isso aqui foi uma sugestão do próprio revisor, que ele colocasse com fonte maior os genes que foram mais citados. Então, o DMTR1 a gente já tinha visto, né? Aromatase, Renata, já tinha ouvido falar de aromatase? Não. Não, Esse já daí tá. foi novo. Mesmo que é uma brincadeira só, a gente já está achando alguma coisa. E esse FOXL2 também não, né? Então tem um monte de coisas, né? Isso aqui são os termos, né? Vamos dar uma olhadinha nos conceitos que a gente colocou. Então, assim, heat e temperature, né? Deixa eu ver, temperature. Eu tinha posto pH, não tinha? Sei lá o que aconteceu. Então, quando você clica em qualquer um dos assuntos que estão aqui, ele vai te mostrar os artigos, tá vendo? Aqui são os PubMed IDs. Então, tem 3 resumos aonde ele está falando que tem algo sobre temperature, né? Heat tem um cara só. Caraca, mano, a gente só consegue achar as palavras novas, elas vão aparecer porque vão aparecer, mas não tem aqui como clicar, né, nas interações, não. E então, vamos lá para os termos e vamos pegar logo o DMRT1, tá? Então, senhoras e senhores, nesse momento é você e o pescador, entendeu? Você e o mar, né? Ele não vai fazer muito mais coisas para você. Eu mostrei lá aquele artigo que tinha aquelas sentenças para contar a história da trofectoderme, né, do nanog, de OXT4, mas aí a gente não pode fazer muito mais por vocês, tá? O que eu posso fazer é ajudar vocês a refazer os pescadores para conseguir pegar mais coisas e tal. Lissura, onde é que tá? É o sumário que tem todos os resuminhos com gene verde? Tô perdido aqui. O que você quer, Miguel? É no resumo, não? Eu quero aquele... É nos abstracts, né? Aqui, abstracts, ó. Senhores, eu vou mostrar o abstract aqui. O Arthur está me perguntando aqui. Mas tá indo bem. Para próxima. O Arthur está querendo mostrar uma coisa, nosso outro colega. Então, nós temos várias pessoas que já trabalharam com pescador, tá, Renata? E tem uma das operadoras de pescador aqui, que é a Fernanda Stucci, inclusive ela é coautora do trabalho do pescador. Ela faz uma coisa muito louca, ela segue esses abstracts aqui ordenados e ela vai olhando todos os verdinhos. E eu vou te contar que a gente fez um negócio meia boca, mas Lissur, pelo número de verdinhos não tá ruim não, né? Pois é, tá bom. Você deu uma sorte aqui, Renata. Alguma história deve dar para contar. Talvez a gente fez uma busca ampla demais e aí você não consegue pôr tudo no mesmo conhecimento, né? Então, assim, a Fernanda Stucci, ela lê todos os verdinhos. Os verdinhos significa que tem gene marcado. Vamos todo mundo clicar no número 2, só para ver se não tem gene marcado mesmo? Por causa do seguinte, ó. O leitor, ele pegou a referência e separou tudo em frases, né? Sentenças. Sentença 1, sentença 2, tal. E ele vai procurar os nomes de genes aqui, tá? Genes com designação contra o zebrafish, o Daniel Hério, ele não achou. Mas eu pedi para o Adriano, pelo amor de Deus, Adriano, me faz um highlight
de todos os nomes de genes que um software que passa antes do leitor marcou. Acho que ele passa depois do leitor. O leitor separa assim, e aí... Não, desculpa, ele passa antes. O NL-PROT passa antes. Então, vamos ver se o NL-PROT marca alguma coisa, tá vendo? Follicle Stimulation Hormone, isso aqui é o nome de gene. Só que na hora que o Adriano bateu contra o Daniel Hério, ele não achou o FSH lá, tá? Eu até vou falar para o Adriano, pô, Adriano, libera melhor. Mas, por exemplo, a vitelogenina está aqui, tá? Então, nós estamos com um defeitinho aqui, que por causa de que na lista de genes do Daniel Hério, FSH e VTG não são abreviaturas usadas lá no Daniel Hério, então nós estamos no sal. Nós vamos ter que olhar esses caras aqui. Inclusive, me ajuda vocês aqui, FSH e VTG, né? Deixa eu ver nos termos aqui se ele colocou aqui VTG. Não colocou, né? O outro, como é que era? FSH, colocou não. FSH, colocou não. Ele colocou então, esse FSHR, tá, o receptor dela, né? O receptor dela. Então, o que acontece? Do jeito que o Adriano está trabalhando, e pelo fato dele, para Homo sapiens não acontece isso, tá? Para Homo sapiens estariam marcados. Mas do jeito que o Adriano está trabalhando aqui, a gente vai ter que, inclusive, ler alguns resumos que não tem o gene marcado por ele, que é marcado só quando a gente aperta aqueles negócios lá. Tá? Então, a gente estava nos abstracts aqui, a gente viu o número 2. Vamos olhar o número 1 agora, que no número 1 ele deve ter marcado alguém aqui, né? Pior que nem sei se ele marcou o receptor de estrógeno e o AMH. Inclusive, eu não sei onde está a marcação, Lissur, cadê? Devia estar aqui, né? Talvez seja um bug, eu vou falar para o Adriano aí. Ele devia ter marcado, vamos colocar um highlight aqui, né? E o DMRT está aqui, o AMH está aqui, o receptor de estrógeno está aqui. Adriano, inclusive, marcou uma sentença que é do tipo 4, não é bem uma sentença, depois eu falo para vocês os tipos. Ele marcou que esses dois nomes estão presentes, mas ele não chegou a colorir, tá vendo? Só colore quando a gente usa o cinzinha. Então, eu vou falar com o Adriano se ele quebra para nós e usa como default todos os caras, porque eles apareceriam naquela lista lá. Eu tenho que falar com ele. Por que a gente está dando esse curso com esse pescador montado na UFMG? Porque o Max Delbrück Center, no Instituto de Biologia, eles tinham uma central de processamento de dados, tá? E foi lá que esse trabalho foi desenvolvido, tá? E aí, essa central, ela simplesmente deu pau, totalmente. Então, o Adriano teve que refazer todo esse pescador lá em Luxemburgo, quando ele estava trabalhando em Luxemburgo. E agora, o cara lá de Luxemburgo estava dando muita dificuldade para ele de dar acesso para ele poder restaurar deu um problema lá, né? Disponibilizar o pescador em Luxemburgo. Aí eu falei, Adriano, vamos montar na nossa máquina, ela aguenta? E aí, assim, ela não tem uma parte que é processar a PubMed inteira sozinha, mas isso daí vai acontecer. Então, a gente está com uma montagem do pescador que talvez tenha uma outra coisa ainda para dar uma ajustada, tá? Então, é por isso que talvez esteja faltando marcar alguns genes aqui. Então, provavelmente, nós vamos ter que ler todos esses caras aqui, tá? Miguel. Então, fala. Mas eu acho que vale a pena, pelo menos, dar uma olhada em todos os resumos, sabe? Nem que seja o título. Que seja. Assim. Uhum. E olha, a gente está falando da Lissur de um trabalho ou de 2 meses, ou às vezes até um mestrado inteiro para fazer um negócio grandão, né? Então, você fala assim, um mestrado dá para eu olhar 1000 resumos? Claro que dá, né?
Então, dependendo do tempo que você investe, você consegue fazer. Agora, esse resumo 3 aqui, por exemplo, ele já está mais legal, ele já marcou os genes aqui, né? E ele tem os types. O type 1 é quando ele tem 2 genes e uma biointeração lá, na mesma frase. Type 2 é quando a biointeração tá mais para fora. Isso aqui está meio bugado, né? Mas pelo menos ele está te falando aqui que ele tem na sentença 1, na 5 e na 8 e na 9. Deixa eu ver aqui. A 1, a 5, na 8 e na 9. Ele tem os dois genes juntos, que é esse com esse, esse com esse. Olha a aromatase aqui. Então, vamos ver essa tal da aromatase aqui. Ao contrário, um peixe XX deficiente em FOS tal, exibe graus de variação na degeneração do ócito e significante decrease de aromatase genes expression, né? Então, aqui vai ser assim uma frase extremamente surreal para nós, né? Mas a Renata já vai ter que acender um negócio aqui, tipo assim, como é que aromatase genes, quem são esses caras, né? É um paper que tem deficiência em FOXL2, FOXI2, né? Provavelmente é um meio tipo um mutante. Então, o que acontece quando o peixe não tem FOXI2, né? Com a gônada, com essa metilase aqui, que acho que faz um imprint, não sei o que lá. Então, já está contando uma história que, para nós, não estou nem aí para esse peixe, esse negócio aí. Mas, para a Renata, ela pode começar a construir um quadro. Então, vamos supor que ela gostou desse FOXI2 aqui, entendeu? Ou da aromatase. Se ela clicar aqui na aromatase, ela vai para a aromatase. Então, a aromatase, ela está conectada com aquele FOXI2, mas está também conectada com esse cara, com esse cara, com esse cara, com esse cara, por esses resumos. Ela vai ler esses resumos e, de repente, para ela tentar entender essas relações, ela fala assim, cara, esse cara aqui está muito conectado, então quem é esse cara? Aí ela vai ver que esse cara está conectado com a aromatase e fechou, né? Então, não tem muita graça olhar esse cara aqui. Mas se a gente for lá na aromatase, por exemplo, e achar esse cara aqui, que eu não sei nem quem que esse cara é, a gente vai ver que esse cara, sei lá, está só na aromatase, tem alguma coisa aqui que eu estou tomando um baile aqui. Então, isso é uma coisa que o pescador faz para você. Se você está trabalhando com um gene que está conectado ao outro, você vai querer saber o que esse outro gene faz, entendeu? Então, esse FOXL2, ele está conectado com esse monte de coisas aqui, entendeu? Aí, e esse cara aqui, por exemplo, esse AMH, ele está conectado com outros caras? Não, ele só está conectado com o FOX2, entendeu? Então, é isso que o cara vai fazer por você, né? Ele vai te permitir navegar. Na verdade, quem fez tudo foi um leitor, é um outro software, é um paper separado. O pescador, ele faz essas parafernália aqui de marcar, frasezinha, interface gráfica, e principalmente, Renata, partir de um gene para o outro. Porque aí que você vai entender que esse cara induz aquele, que reprime o outro, que ativa o outro, entendeu? É assim que a gente vai buscando passar de um cara para o outro, né? Lissur, o que mais que falta aí? Eu gosto de usar os conceitos, às vezes, Miguel. Alguém queria perguntar alguma coisa também? Miguel, era porque eu ia tirar uma dúvida. Eu peguei o do 101 até o 200, né? Então, foram alguns outros termos que foram enriquecidos. E aí... Tem bastante resumo verdinho quando você vai em abstracts? Tem. E aí uma coisa que eu queria perguntar era porque apareceu aqui um gene CYP19, não sei das quantas, que quando eu cliquei, ele mostra que nos sinônimos ele é também a famigerada aromatase. E aí eu queria saber se nessa coisa dos sinônimos e tal, se existe algum plano de meio que colapsar
esses termos que são sinônimos. Porque quando você vai olhar a interação para a par, aí fica uma coisa circular. Deixa eu só dar uma olhadinha. Ele, quando ele faz esse filtro, ele... não, ó, eu estou mostrando no meu aqui que o símbolo certo da aromatase é esse cara aí. Só que por que ele aceitou a aromatase é uma pergunta que eu tenho que fazer para o Adriano. Provavelmente o Adriano não aceitou só o símbolo oficial, ele aceitou o símbolo oficial e o sinônimo. Tá? Então, eu posso pedir para ele colocar uma opção, eu preciso ver se isso, aí depende do código dele, né? Eu posso perguntar para ele se ele pode mostrar somente os símbolos oficiais, né? É um pós-processamento, então ele sabe que a aromatase não é oficial, tá vendo? A aromatase, o símbolo é o CYP19A1A, tá? Mas outras designations é aromatase, tá? Então, na hora que ele bateu com essa base de dados, ele bateu com essa lista ampliada. Por isso que ele pegou aromatase no 1, porque algum autor chamou de aromatase, e ele pegou o CYP no outro, né? Ele informa para você o sinônimo, mas se você quiser que ele apague aromatase, ele não consegue trocar. Ele não consegue trocar aromatase por se um autor chamou só de aromatase, ele não consegue trocar aromatase pelo CYP19A1A. Então, por isso eu acho que ele está usando a lista estendida. Ele está usando o oficial, os sinônimos, e está usando, pelo que a gente está vendo lá, other designations também, né? Então, ele está pegando todos esses caras. Mas ele está batendo com essa lista aí do Daniel Hélio. Esses caras certamente são marcados do Daniel Hélio. Mas eu posso pedir para ele, por exemplo, fazer desaparecer todos os termos que estão lá e deixar só o símbolo oficial. Mas não acho uma boa, porque vai sumir o resumo onde tem aromatase e não tem CYP19, entendeu? Eu não digo nem para apagar esses dados, porque ia perder muita coisa. Mas eu estou pensando já no pós-processamento, em quem vai analisar, no sentido de... às vezes tem uma dessas colunas de interação que é aromatase reduz gene fulano. E aí, em outro artigo tem CYP não sei das quantas reduz gene fulano. Sendo que como aromatase e CYP são a mesma coisa, meio que daria para eliminar. Daria para marcar aqui, por exemplo, talvez deixar em bold. Se você tem algum cara naquela lista, marcar aqui. Então, quando você abre a página da aromatase, você vira em bold, você tem um dos caras citados na lista ao lado, né? Por exemplo, quando você está trabalhando, você já vê aqui que o CYP está aqui como sinônimo, beleza. Mas, por exemplo, se ele está na coluna do lado, essa fonte podia ser mudada para bold, entendeu? Ou para azul, né? Então, eu posso pedir isso para ele, mas assim, você vai ter que trabalhar. Chega uma hora, que é essa hora que a gente está, que você está trabalhando mais no manual, né? Então, você já descobriu que a aromatase é esse cara, mas na página da aromatase eu posso pedir para ele colorir esse cara aqui de azul e pôr em bold. Todos os caras que estão na coluna de lá. Então, pelo menos você já vai associar a aromatase com esse cara na hora que você vai ler. Porque todas as vezes que você for trabalhar com aromatase, você vai ter que chegar aqui embaixo para acessar os artigos da aromatase, né? Inclusive, aqui tem aromatase com esse, aromatase com esse. Pelo que eu li lá numa frase, esses caras são os aromatase genes, né? Eu não entendo nada de aromatase, mas parece que um cara lá falou induz os aromatase genes. Provavelmente esses caras aqui são chamados de aromatases. Eu não sei se esse cara aqui é chamado de aromatase, né? Se Fox alguma coisa. Cadê ele, pô? Fox. Ele devia. Eu acho que. Tem o Fox L2 ali na coluna do lado que dá para clicar. Aqui tem os Fox L2, né? Esse Fox L2 aqui
Só é ele do Daniel Herrero, é ele mesmo. Esse cara não tem nada a ver com aromatase. Agora, esses caras aqui, o que acontece que ele não está indo? Vamos ver o CIP. Está com probleminha de navegação, eu acho, né? Ele devia ir para a página dele lá, né? Então, o CIP não fala de aromatase. Ah, fala, tá vendo? Other designation. Talvez esse cara seja uma das aromatases, né? Talvez tenha outras aromatases. Talvez esse cara aqui também seja uma aromatase B, tá vendo? Aromatases. Então, Renata, problema seu que existe um grupo de genes chamado aromatases, né? E talvez tenha a ver com o fenômeno, né? Muito bom. Lissur, conta aí, o que você quer contar sobre isso aqui? O seu está aberto aí? Você quer compartilhar o seu para coisa de como você trabalha? Não, eu queria comentar só a respeito dos conceitos, porque quando eu estava trabalhando na minha via, às vezes eu preferia usar os conceitos, porque aí eu colocava o nome de alguma estrutura morfológica e tal, e aí eu já pegava todas as interações relacionadas com aquela estrutura. Aqui teria o VAR, essas coisas todas, né, Renata? Alguma coisa que você quiser, você pode colocar também. Porque aqui, por exemplo, na temperatura, eu acho que tem que ler o resumo inteiro para ver se a temperatura fez alguma coisa com esses caras aqui, né? É porque é tipo um quebra-cabeça, né? Aí se você for lendo todos os resumos na sequência que tá ali, às vezes um resumo tá falando de um assunto, o seguinte tá falando de outro, aí pelos conceitos eu acho que às vezes é mais fácil de juntar as peças, sabe? Sim. Então, por exemplo, a Elisa, isso vai variar de pessoa para pessoa. A Elisa, ela trabalhava com inner cell mass, que é aquela massa totipotente do embrião, e a trofectoderme, que vai virar placenta. Então, ela se divertia demais com inner cell mass e trofectoderme, né? O assunto dela tinha essas palavras o tempo todo. Então, por exemplo, tem um aluno que está fazendo menstruação, ele coloca lá endométrio, né, decidualization. Então, os conceitos são muito legais. O conceito foi inventado por causa que a giberelina induz um monte de genes, né? Foi inventado por causa disso. Mas você pode localizar o resumo que está falando sobre aquela estrutura, né? E estudar os genes que estão lá também. Mas hoje foi uma aula mais de como produzir, né? Medline Ranker e Pescador. A gente sabe que tem alguns de vocês que já têm um pouco de curiosidade para mexer com os assuntos da tese de vocês, então, da dissertação de vocês. Então, assim, para a próxima aula, eu já espero que vocês brinquem um pouquinho, né? E para todos vocês, talvez eu mande lá um exercíciozinho, a gente manda um exercíciozinho de pegue esses 5 artigos, faça uma pesquisa assim e dê uma olhadinha, né? Só para vocês montarem os pescadores e treinarem, tá bom? Então, assim, quem tiver algum interesse de qualquer coisa, né? Quero fazer com coronavírus para ver se dá certo, para ver se tem regulações e tal. Eu espero que vocês deem uma brincadinha, porque a gente fez mais aqui um aprendizadozinho, né? De como que o negócio funciona. Deixa eu passar aqui, eu não sei se eu passei o endereço do PESC HTML, né? Eu vou... PESC HTML, não é HTML, não. Cadê? É na Biodados. Biodados, pesc.htm. Eu vou melhorar, mas acho que eu vou deixar isso nesse mesmo lugar que tá? Eu vou mostrar esse link aqui, vou melhorar isso, né? Vocês têm aula gravada também, mas eu vou colocar aqui no nosso chat também o endereço PESC HTM.
Tinha uma época quando eu fazia um servidor Windows, eu punha HTML ao invés de HTML, porque era só mesmo assim. E ele tem, então, esses... Está meio antigo, né? Mas, por exemplo, tem um exemplo de training set aqui, e o Medline Ranker, como que funciona. Eu vou reproduzir isso para vocês terem um roteirinho de como que começa, como que faz. Mas depois a gente vai trabalhar um pouco melhor algum assunto com vários pescadores. O ideal é você fazer vários pescadores. Lissur, você tem ideia de quantos pescadores diferentes você rodou para poder fazer todo o seu trabalho? Foram pelo menos 5, né, minha Deus? 5 foram os que eu Pelo menos analisei. 5, porque você tinha épocas diferentes, né? Você tinha puberdade. O primeiro que eu fiz foi o mais geral, assim. Aí depois eu fiz um para cada etapa. Uhum. Beleza. Lissur, enrola só um pouquinho para eu fazer um xixi, corro e volto aqui. Tá bom. Lissur, eu tenho uma pergunta. É sobre o set de treinamento. Ali, nesse nosso exemplo, a gente usou 5, né? Mas eu queria saber, o professor mais ou menos falou, mas se pudesse explicar melhor como que eu escolho eles, porque uns são melhores para ser treinamento do que outros, por favor. Para você escolher o training set, você tem que escolher um artigo que seja representativo do seu assunto e que, além disso, ele tenha genes ou proteínas sendo citadas no resumo. Aí é importante lembrar disso, que o Medline Ranker e o pescador, eles olham para o resumo. Então, você tem que ter um resumo que fale bem do seu assunto e que apresente alguns genes, algumas proteínas ali no resumo. E aí a quantidade varia. A gente costuma falar entre 5 e 10 resumos para o training set, mas é bem isso, assim, você vai testando e vê se ficou bom, pescador, se não ficar, você faz de novo até chegar num que você acha que dá para analisar. Certo, obrigado. Eu já estou querendo usar com os meus dados. O seu era um tumor, né? Sim, sim. Eu trabalho agora com rabdomyosarcoma, mas eu queria testar para sarcoma de Ewing, que eu trabalhei durante a graduação, no TCC, e, enfim, já cheguei em vários resultados legais, mas eu ainda quero explorar melhor os genes que eu tenho lá, sabe? É bem assim, você escolhe o training set, vai lá no PubMed, faz a sua busca para obter o teste set, aí faz o processo de passar pelo Medline Ranker, depois de passar pelo pescador. Aí quando você chegar no pescador, para você ter uma ideia se ficou bom, você olha lá a quantidade de artigos que ele marcou, de resumos que ele marcou de verde, que te dá uma ideia. E eu costumo olhar, tipo, o título, assim, sabe? Se tá mais ou menos dentro do assunto, porque às vezes aparecem umas coisas nada a ver, igual no meu trabalho, eu trabalhava com glândula mamária normal, apareciam uns artigos de câncer de mama, que não me interessavam. Então, isso é um jeito qualitativo, assim, de você ir olhando para saber se ficou bom. Você pode seguir com a análise. E o que o Miguel falou das palavras é muito importante, você saber como que as pessoas se referem ao que você está estudando, porque isso vai influenciar muito o quanto que as ferramentas vão conseguir pegar os resumos, sabe? Então, você tem que saber como as pessoas chamam, se referem às estruturas que você está estudando, aos processos que você está estudando. Vocês podem testar com
coronavírus, por exemplo, lá na PubMed, colocar coronavírus, SARS-CoV-2 e COVID-19, para ver se dá diferença lá na quantidade de artigos que ela vai retornar. Certo. Então, senhoras e senhores, eu vou pedir uma tarefinha para vocês, que eu não vou cobrar aqui não, vocês vão fazer por conta própria mesmo. Independentemente da gente usar o Medline Ranker para alimentar o pescador, eu queria que vocês testassem para os trabalhos de vocês, né? Simplesmente pegassem uns artigos legais que vocês gostam e depois fizessem uma pesquisa mais ampla para deixar ranquear, para vocês darem uma olhada nos 10 primeiros, nos 20 primeiros, tá? Então, vamos tentar usar o Medline Ranker para a sua vida diária, independentemente de pathways, tá bom? Eu trabalho com não sei o quê. Pegam os artigos mais ou menos do mesmo tipo, como Training Set, faça uma pesquisa na PubMed que não seja enorme, como a gente fez, mas com assunto definido, mas que traga um número de artigos que você não iria ler, né? E vamos testar para a vida de vocês se o Medline Ranker ajuda, independentemente do pescador, independentemente de via. Usar ele apenas para ver o poder que ele tem com a comparação de palavras que ele faz, de achar artigos que sejam relevantes para vocês e que vocês não conheciam ainda, né? Então, assim, logo naquela primeira varrida dá para você ver os títulos, né? E já dá para vocês se interessarem por alguns, tá bom? Vamos fazer isso para a próxima semana e alguém comenta aqui conosco se foi uma boa, se ele achou uns artigos que vocês não sabiam que existiam. Vamos fazer? Né? Pode fazer não só para você, mas para o laboratório também, né? O assunto de trabalho do grupo todo, tá? Então, para vocês brincarem com o poder do Medline Ranker, né? Ele funciona bem com 5 artigos de um mesmo tema contra uma query muito geral, mas ele funciona melhor também se você, no caso da Lissur, né, ela queria ver a origem da glândula mamária na puberdade. Aí ela punha lá uma pesquisa com puberdade e dava uns 5 artigos, e aí toda a resposta já vinha associada com puberdade, né? Aí depois ela fazia uma como lactação, aí vinha tudo como lactação. Então, você pode brincar com o Medline Ranker e tal. Lembrem-se do endereço lá, né, que é o getPMID, porque você vai precisar dele para pegar mais do que 10 mil, e mesmo ao pegar 800, esse aplicativo do Tetsu Sakamoto é muito melhor do que pegar no site, porque ficou muito pesado o site deles, não é muito legal não. Então vamos brincar bastante de Medline Ranker, e se vocês quiserem pegar alguns resultados e alimentarem o pescador, tá à vontade. Pelo que a gente viu, mesmo que vocês colocassem 1000 artigos cada um, não ia estragar o desempenho da máquina lá não. A gente só fez 100 porque com 1000 demora um pouco mais para chegar nos 1000, né? Vocês lembram que eu fiquei aqui falando enquanto chegou no 100, né? Então, para 1000 ia ser 10 vezes mais, mas para vocês fazerem de brincadeira durante a semana, podem fazer que a máquina está lá disponível para vocês praticarem, tá? Aí na próxima semana a gente vai tentar trabalhar um pouco mais com eficiência na coisa. Hoje foi uma brincadeira para passar o fluxo, que sem querer nós fizemos um trabalho aí para a Renata que ficou talvez interessante. Ela que vai olhar lá depois e contar para a gente na semana que vem se começou a dar onda, né? Na verdade, assim, uma pessoa que trabalha com pirarucu, de repente pode entender de Daniel Rério, né? Para ver o que está acontecendo. A gente nem sabe se a maioria daqueles artigos lá nem de peixe né?
que a gente não colocou na busca, quando a gente colocou vertebrado na busca, né? Se colocasse fish, por exemplo, ia diminuir bastante. Então, você pode tentar colocar essas coisas assim. Aquele expression, por exemplo, parece que pode ter sido uma boa para direcionar mais para gene expression. Então, essas manhas vai do trabalho de cada um. E é claro, conforme você já começa a aprender sobre a coisa, você consegue ter mais macete para poder cercar melhor o seu problema, né? Beleza? Então, hoje foi o fluxograma todo, né? Fizemos pesquisa no Medline, aprendemos o que é PubMed ID, usamos o negócio do Sakamoto, fizemos o Medline Ranker e colocamos no pescador. E eu vou colocar aqui para vocês no chat, para a gente ir fechando, não sei se alguém me ajuda, vamos tentar achar os trabalhos do pescador e do leitor, vamos lá na PubMed, acho que nem precisa PubMed, né? A gente pode colocar Leitor Barbosa, e a gente consegue achar Leitor Barbosa PubMed. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Leitor. Achei o Leitor aqui. Leitor. Vamos lá no PubMed Central. Eu queria que vocês dessem uma lidinha. Já colocaram aí o pescador? No chat. Esse aqui é o Leitor. E aquele lá é o pescador? PubMed, o 3.2. Acho que um é o pescador e o outro é o Leitor, né? Muito bom. Então, na próxima aula, a gente explica um pouquinho melhor quem é o Leitor, quem é o pescador, mas eu não vou lá muito a fundo, não. Eu vou explicar o Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, alguns testes que foram feitos para validar isso aí. Mas eu vou deixar pela curiosidade de vocês, dar uma olhadinha por cima no Leitor e no pescador, para vocês que são de tecnologia de informação, verem como é que foi implementado e tal, né? Tem essas curiosidades aí. Eu acho que tem um deles, não, tem acho que o próprio pescador, quando a gente foi publicar, o Miguelão quis fazer um teste, né? E tenho que contar uma história para vocês aqui, que ele falou assim, ó, vamos todos nós dividir essa córpora. A córpora é um monte de artigos que tem a ver com alguma coisa mesmo, né? É um controle positivo. Vamos dividir essa córpora, vamos analisar assim, 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 aí cada um faz uma parte. O Adriano fez uma parte, o Miguelão fez uma parte, eu tive que fazer uma parte, a Elisa teve que fazer uma parte e a Fernandinha teve que fazer uma parte. E aí ele falou assim, escuta, Miguel, a gente está precisando terminar esse negócio para mandar o paper. Aí eu falei, olha, espera mais uma semana porque é carnaval no Brasil, né? E aí ele falou, eu entendo, o carnaval é importante no Brasil, né? Então tem um safe carnaval. Aí eu não resisti, eu falei, olha, a Elisa, eu tenho certeza que vai ter um safe carnaval, porque ela é uma pessoa mais clássica. Agora, a Fernandinha, olha esse YouTube aqui para você ver que eu não posso garantir que ela vai ter. Tinha ela lá, o pessoal abraça um ao outro e eles deitam no chão e rolam pelas ladeiras de Ouro Preto, né? Então, provavelmente, Fernandinha está fazendo alguma coisa assim. Ele falou, oh my God. Então, é uma curiosidade aí do trabalho sendo feito e a Fernandinha tendo um safe carnaval, foi difícil. Mas tem esse teste lá no final, que referir sempre pede para você comparar com o corpora, né? Então, são esses controles positivos do text mining que existem por aí.
Então, tem essas coisas lá. Mas dá só uma olhada, só por curiosidade, para ver. Eu nem lembro o que está escrito nos papers de interessante. Vocês dão uma olhadinha lá para ver se aprende alguma coisa, pelo menos saber quem que é o leitor, quem que é o pescador, e já foram apresentados aí. O Jean Fred é o autor do Medline Ranker, com o grupo do Miguelão, e Tetsu Sakamoto fez esse favor para nós de construir em PER essa CGI que acessa os utilities, e eu vou te contar que eu teria preguiça de aprender no utilities como que faz o download do 1 até o 10.000, depois do 10.001 até o 20.000, nossa, que chatice. Então, assim, nós estamos com um papo aí que antigamente a Lissuri conseguia baixar todos os PubMed IDs, né? O PubMed ID é um textinho ridículo, eu não sei porque que os caras não liberam baixar pelo menos o PubMed ID, mas agora não pode mais, mas a gente deu o nosso jeito aí com esse aplicativo do Sakamoto. Eu vou mandar um tutorialzinho para vocês mais bem formatado lá, daquele que eu te mostrei, para vocês terem mais ou menos o roteiro, certo? É isso aí, Lissur. Podemos ir fechando nossa conversa de hoje por aqui? Sim, por mim tudo bem, viu? Né? Só um adendo. Eu peguei esses gênios que a gente encontrou ali no pescador e botei eles no string ID para ver a interação proteína-proteína, né? Sei. E ficou bem legal já apareceu uma rede. Ficou legal uma redezinha? Aí, Renato. Eles não são aleatórios, eles têm relação, sim. Tem uma relação, né? Dá para fazer enriquecimento de KEGG e tal, né? É legal. Eu acho assim, foi muito louco, Renato, que a gente fez isso aqui meio de brincadeira, falou, vamos mostrar alguma coisa assim. Peguei a Renata, é o único dos trabalhos de dissertação e tese de vocês que eu lembrei mais foi da Renata. Então eu falei, vamos fazer assim, pá. E aí, um dos grandes testes para a gente trabalhar é quando dá um monte de abstract verdinho, né, Lissur? Aquele monte de abstract verdinho só de 1 a 100, claro que eles podem falar de tantos assuntos que a Renata nem vai achar legal, mas isso aí depois ela conta para nós na semana que vem, tá bom, Renata? Você tem um tempinho para dar uma olhadinha lá? Tem? Roda um pescador você com de 1 a 1000, né? Ou de 1 a 500, pelo menos, tá? Podem rodar. Vocês podem rodar também à vontade, né? A gente vai querer fazer junto com os trabalhos de tese de vocês, e quem quiser fazer com um assunto grandão, eu estou testando uns coronavírus para ver se vai dar certo, porque é sempre o mesmo assunto. O coronavírus liga no receptor ACE2, que induz não sei quem, e aí fecha o ciclo, não consegue abrir muito, não. Eu vou dar uma testada para ver, porque se der, é legal a gente pegar uma equipe aí de quem não trabalha com um assunto tão específico, e aí a gente coloca a galera junto num trabalho tipo do corona ou de alguma outra coisa que a gente invente. Na semana que vem a gente vai começar a falar sobre os trabalhos de vocês e como rodar, mas hoje a gente já deu mais ou menos o suficiente para vocês fazerem umas brincadeiras aí, tá bom? Então, como eu falei, até esqueci que horas que termina oficialmente, mas eu sempre deixo um tempo para vocês fazerem alguma coisa extra em casa, e a gente tem a obrigação também de deixar um tempinho, né? Encerra às 8, 8h30? Como é que é o negócio mesmo? Oficialmente. Acho que é 8h40, né? Oficialmente 8h40, né? Então tá. Eu vou tentar deixar esses finalzinhos para vocês, de repente, são pessoas ocupadas, se quiserem fazer as coisas que eu sugeri agora até as 8h40, já mata. Senão, vai tomar um banho, sei lá o que lá, e aí, no outro horário, vocês dão essa olhadinha que eu pedi, tá bom? Tá? Então, eu vou sempre deixar um tempinho de trabalho, porque, na verdade, a partir do momento que vocês estiverem já sabendo fazer as coisas, a gente vai meio que se reunir com vocês para poder ver como é que tá, né? Então,
o pipeline mais ou menos foi dado hoje. Para a próxima semana, Lissur, se a gente lembrar de alguma coisa que tem mais para formalizar, assim a gente fala para eles, tá bom? Uhum. Ok, senhoras e senhores, vocês já estão conseguindo fazer uma mini via aí. Beleza, então. Então, hora de chamar os Teletubbies, né? Hora de dar tchau, né, Lissur? Você assistia Teletubbies, Lissur? Não, Miguel, já era velho nessa época. Ah, é? Sim, é do meu tempo. Então tá bom. Hora de dar tchau, meninas. A gente se vê então na próxima aula aí. A Priscila não veio hoje, Priscila? Vim sim, acompanhei. Ah, beleza, Priscila. Eu acho que eu ainda estou gravando aqui. Eu vou parar a gravação, então, antes de dar tchau para vocês. E eu vou colocar na própria sala, lá em cima em arquivos, e também no Biodados Miguelito do YouTube. Parando a gravação.